A tarde de sol filtrava pelas janelas embaçadas da doceira da tia Nena, enquanto Dona Diana Miller estava no balcão, a voz quase um sussurro. Desculpa, mas preciso cancelar o pedido do bolo de aniversário pro sábado. Os dedos dela tremiam enquanto segurava a bolsa com força, os nós dos dedos brancos de tanto apertar. A padaria com aquele cheiro quente de baunilha e canela sempre foi um lugar de alegria para Diana, mas hoje parecia só mais uma derrota. Cancelar? Mas Dona Diana, a gente já começou o desenho de beisebol. O Tommy vai fazer 8 anos, né? Tia Nena, a dona da padaria, olhou por cima dos óculos de leitura com preocupação. Ela conhecia Diana desde o colégio e acompanhou de perto a luta dela como mãe solteira desde que o pai do menino foi embora, há 3 anos. Eu sei, e tô muito arrependida. Surgiu um problema no trabalho e a voz de Diana falhou. Ela não conseguia dizer que as horas dela no hospital tinham sido reduzidas, que a escolha ficou entre o bolo ou a conta de luz. Ainda pago o sinal. Sei que é em cima da hora. Nenhuma das duas notou o homem alto sentado na mesinha do canto. Seu Jaime Harrington tinha parado na pequena padaria por impulso, enquanto o motorista abastecia o carro no posto do outro lado da rua. Vestido com um terno cinza que custava mais que o salário mensal de muita gente, ele parecia deslocado entre as cortinas xadrez e o piso gasto. O bilionário de tecnologia estava só de passagem, a caminho de uma conferência, a cabeça cheia de preços de ações e negociações. Mas algo na postura daquela mulher, ombros curvados como se carregassem um peso invisível, fez ele prestar atenção. Não se preocupe com o sinal, querida, tia Nena disse, estendendo a mão por cima do balcão para apertar a de Diana. Você usa depois. O Tommy tá muito decepcionado? Ele ainda não sabe, Diana sussurrou, enxugando rápido os olhos. Vou dar um jeito. Talvez uns cupcakes do mercado. Só odeio decepcionar ele de novo. Jaime viu ela sair da padaria, cabeça erguida apesar da dor evidente. Pela janela viu ela entrar num carro velho, ficar parada um momento, depois encostar a testa no volante. Situação difícil, Jaime perguntou casualmente quando tia Nena se aproximou para encher o café dele. Você nem imagina, ela suspirou, olhando para a porta. Dona Diana trabalha mais que todo mundo que eu conheço. 2 empregos, criando esse menino sozinha. O Tommy tá falando dessa festa de aniversário há meses. Tema de beisebol. Ele é louco por isso. Fica dizendo que esse ano os olheiros do Red Sox vão descobrir ele, ela completou com um sorriso triste. Dona Diana economizou tudo, mas a vida não para de jogar bola curva. Jaime assentiu, o café esquecido, olhando pela janela. Aos 42 anos, tinha mais dinheiro do que poderia gastar em 10 vidas. Sua fundação doava milhões por ano, mas fazia tempo que ele não sentia o impacto humano da luta financeira de perto. A equipe da fundação cuidava dos detalhes. Ele só assinava os cheques. Que tipo de bolo ia ser? Ele perguntou de repente. Campo de beisebol. Cobertura verde para grama branca para as bases. Nome do Tommy no montinho do arremesso. Os olhos de tia Nena brilharam. Eu ia fazer uns jogadores de fondant também. Esse menino merece algo especial. Jaime tirou a carteira. Quero pagar o bolo e tudo mais que faça uma festa incrível. Tia Nena ficou olhando para ele, o reconhecimento chegando devagar. Você é só alguém que lembra como é esperar ansioso por um aniversário, ele interrompeu com um sorriso gentil. Minha mãe trabalhava em 3 empregos. Teve anos que bolo era luxo que a gente não podia pagar. Em minutos, o plano cresceu. Não só o bolo, mas uma festa completa no campinho de beisebol da cidade. Jaime fez ligações enquanto tia Nena contatava a melhor amiga de Diana, Kelly, para coordenar. Quando saiu da padaria, Jaime já tinha deixado a conferência de lado pro fim de semana. Algo naquela situação mexeu com memórias que ele tinha enterrado há muito tempo debaixo de planilhas e reuniões de diretoria. 3 dias depois, Tommy Miller acordou no dia do 8º aniversário esperando só o café da manhã de panqueca da mãe. Os últimos meses foram cheios de decepções, acampamento de beisebol cancelado, mudança para um apartamento melhor adiada, os sorrisos cada vez mais cansados da mãe. Ele ouviu o suficiente para entender que o dinheiro estava curto, embora o conceito ainda fosse abstrato para a cabeça dele. Tá pronto pro presente de aniversário? Dona Diana perguntou, os olhos brilhando de um jeito que Tommy não via há meses. Panqueca, ele arriscou, já agradecido pela tradiçãozinha. Melhor. Se arruma. Hoje é dia de uniforme de beisebol. O coração de Tommy disparou enquanto dirigiam pro campinho da cidade.
Ele viu balões amarrados na cerca e um grupinho de gente reunido. Mãe, o que tá acontecendo? Dona Diana só sorriu, a emoção deixando ela sem voz. Quando estacionaram, Tommy reconheceu os amigos da escola, os colegas do time de beisebol mirim e vários adultos do bairro. Surpresa, eles gritaram quando ele chegou perto. O campinho tinha virado outra coisa. Uma barraca com mesa cheia de comida e refrigerante. Decorações de beisebol para todo lado. Os amigos correram para ele, já com luvas de beisebol nas mãos. Sua festa vai ser num campinho de verdade, Dona Diana explicou, a voz firme apesar das lágrimas que ameaçavam cair. Alguém muito gentil quis fazer seu aniversário especial. Tommy ficou sem palavras, os olhos arregalados absorvendo tudo, especialmente o bolo central, exatamente como ele tinha descrito para a mãe meses antes folheando o catálogo da tia Nena. O que Tommy não viu de imediato foi o homem alto parado um pouco afastado, olhando com um nó inesperado na garganta. Jaime Harrington tinha gasto bilhões em negócios sem piscar, mas a alegria pura no rosto daquela criança o tocou de um jeito que ele não conseguia explicar. O dia seguiu com jogos improvisados de beisebol, presentes, comida. Treinadores locais se voluntariaram para dar aula para as crianças. Um fotógrafo profissional registrou momentos que virariam memórias preciosas. Durante tudo, Jaime ficou no fundo, falando brevemente com Diana para explicar o impulso na padaria. Não tenho como agradecer o suficiente, Dona Diana disse, olhando Tommy correr as bases com vontade, o rosto vermelho de felicidade. Não precisa, Jaime respondeu simplesmente. Às vezes a vida dá cartas ruins. Eu tive sorte de receber mais do que minha parte de boas. É justo redistribuir o baralho de vez em quando. Quando a luz da tarde começou a cair e as crianças foram embora relutantes, Tommy se aproximou de Jaime, que ele observava curioso o dia todo. Minha mãe disse que você é o motivo dessa festa incrível. Tommy olhou para cima pro bilionário com franqueza total. Ela disse que você é tipo um olheiro de beisebol, mas pra gente que precisa de ajuda. Jaime se abaixou para ficar no nível do menino. Sua mãe é a verdadeira heroína. Eu só ajudei num dia. Ela joga por você todo santo dia. Tommy pensou nisso com a seriedade que só uma criança de 8 anos consegue ter. Depois, no impulso imprevisível de criança, jogou os braços em volta do pescoço do bilionário num abraço apertado. Foi o melhor dia da minha vida, ele sussurrou. Jaime congelou, depois retribuiu o abraço com cuidado, algo se quebrando no peito dele, uma muralha que ele nem sabia que tinha construído. Quando o pôr do sol pintou o céu de laranja e roxo, nenhum deles podia imaginar como aquele encontro por acaso mudaria todas as vidas. A história estava só começando. Na segunda-feira depois da festa de Tommy, Jaime Harrington sentou na suíte executiva com vista pro Skiline de São Paulo, sem conseguir se concentrar nos relatórios trimestrais que a assistente preparou. A mente dele voltava o tempo todo pro campinho de beisebol, para a alegria sem filtro do Tommy e para as lágrimas de gratidão da Diana. Algo tinha acordado nele, um senso de propósito além de margens de lucro e inovações tecnológicas. Senhor Harrington, a assistente Patrícia apareceu na porta. Sua reunião das 10 horas foi cancelada, mas tem outra coisa que precisa da sua atenção. Jaime assentiu distraído, ainda olhando pela janela. Senhor, o senhor tá bem? Tá distraído desde que voltou da viagem. Jaime virou para encarar a assistente eficiente de 7 anos. Será que ele já tinha perguntado sobre a família dela, sobre os sonhos dela além de gerenciar a agenda dele? Patrícia, a gente tem algum programa que ajuda diretamente famílias que trabalham muito? Não só doações para grandes ONGs, mas algo mais pessoal. Patrícia piscou surpresa. A fundação cuida da filantropia, mas é basicamente grandes aportes para organizações estabelecidas, nada específico para famílias individuais que eu saiba. Vamos mudar isso, Jaime disse decidido. Marca uma reunião com a equipe da fundação e vê se temos contato no Hospital da Misericórdia em São Bernardo. São Bernardo. Isso fica quase 2 horas de São Paulo. Eu sei. É importante. O que Jaime não conseguia explicar, nem para si mesmo, era a imagem insistente do rosto determinado de Diana tentando cancelar o bolo. Não tinha autopiedade, só uma dignidade quieta diante de escolhas impossíveis. Isso lembrava a própria mãe dele, que limpava casas e servia mesas para sustentar ele depois da morte do pai, nunca reclamando apesar do cansaço nos olhos. Enquanto isso, em São Bernardo, Dona Diana vivia os próprios ecos da festa de aniversário. Tommy não parava de falar do seu Jaime e do dia incrível.
A empolgação dele era contagiante, mas também mexia com sentimentos desconfortáveis. Embora profundamente grata pela bondade do estranho, Dona Diana tinha orgulho da própria independência. Aceitar tanta generosidade de um bilionário, por mais bem-intencionada que fosse, deixou ela se sentindo grata e um pouco diminuída. Mãe, a gente pode mandar um cartão de obrigado pro seu Jaime? Fiz esse na aula de artes. Tommy mostrou uma cartolina cheia de glitter e adesivos de beisebol. Dona Diana sorriu, bagunçando o cabelo dele. Muito carinhoso, filho, mas não sei como chegar nele. A tia Nena da padaria pode saber. Ela conversou bastante com ele. A sugestão fazia sentido, mas Diana hesitou. A padaria tinha virado um lugar de emoções mistas, a humilhação e o resgate depois. Mais tarde naquela semana, a supervisora do hospital chamou Diana pro escritório. Com o estômago embrulhado, Diana se preparou para mais notícia ruim sobre redução de horas. Diana recebeu um pedido bem incomum, doutora Verônica começou, expressão indecifrável. A Fundação Harrington entrou em contato com o hospital sobre criar um novo programa de bolsa para enfermagem. Perguntaram especificamente se tínhamos funcionários interessados em avançar nos estudos médicos. Diana ficou olhando sem entender. Isso é ótimo pro hospital, mas o representante da fundação mencionou você pelo nome. O chão pareceu inclinar. Tem que ter algum engano. Nenhum engano. Aparentemente, o próprio Sr. Harrington pediu que você fosse informada dessa oportunidade. Doutora Verônica deslizou uma pasta pela mesa. Mensalidade integral pro curso de técnico em enfermagem mais bolsa auxílio para despesas de vida. Estão chamando de bolsa segunda chance. As mãos de Diana tremiam ao abrir a pasta. Dentro tinha uma carta oficial da Fundação Harrington com detalhes do programa que pareciam feitos para a situação dela, aulas em horário compatível com o trabalho, ajuda com creche, acompanhamento de mentoria. A generosidade era avassaladora, mas também desconfortável. Porque eu não sei o que dizer. Diga que vai se inscrever, doutora Verônica incentivou. Você é uma das que mais trabalha aqui, Diana. Você merece essa chance. Naquela noite, enquanto Tommy fazia a lição na mesa da cozinha do apartamento pequeno, Dona Diana andava de um lado pro outro com os papéis da bolsa espalhados. O que foi, mãe? Tá andando pra lá e pra cá igual o gato da Dona Rosa quando tá com fome. Dona Diana sorriu apesar da confusão. Só pensando, filhote, nesses papéis. É conta de novo? O rostinho dele ficou sério, mostrando uma consciência que nenhuma criança de 8 anos deveria ter sobre dinheiro. Não, na verdade é algo bom. Potencialmente. Mas complicado. Tommy assentiu como se entendesse. Tipo quando o treinador fala, você tem potencial enorme, mas mecânica complicada. Dona Diana riu, a tensão quebrando por um instante. Mais ou menos isso. No dia seguinte, ela se viu de novo na doceira da tia Nena, dessa vez com propósito não derrota. Tia Nena, preciso perguntar uma coisa sobre o Sr. Harrington. Tia Nena sorriu sabendo. Eu tava esperando você aparecer. Aquele homem ficou bem impressionado com você e o Tommy. Dona Diana corou. Não é por aí. Ele criou uma bolsa no hospital, e de algum jeito meu nome foi mencionado especificamente. Parece, direcionado. Tô grata, mas também confusa. Tia Nena limpou as mãos no avental. Ele perguntou bastante sobre você depois que você saiu naquele dia. Não de um jeito esquisito. Ela acrescentou rápido. Parecia genuinamente preocupado. Disse alguma coisa sobre ver a própria mãe em você. A mãe dele. Aparentemente ela criou ele sozinha, trabalhou em vários empregos. Ele disse que ver você lembrou o que ela passou. Essa revelação mudou algo na perspectiva de Diana. Não era caridade então. Era empatia nascida de experiência compartilhada, apesar da diferença enorme entre as vidas deles agora. Enquanto Diana pensava na bolsa nos dias seguintes, Jaime implementava mudanças maiores inspiradas no encontro com os Millers. A Fundação Harrington lançou uma nova iniciativa para apoiar pais solteiros que trabalham, especialmente os que querem estudar na área de saúde. O programa piloto começaria em São Bernardo antes de se expandir nacionalmente. 2 semanas depois do aniversário de Tommy, Dona Diana levou um susto com uma batida na porta do apartamento. Abriu e viu tia Nena com um envelope grande. Entrega especial, tia Nena anunciou com um sorriso conspirador. Alguém deixou isso aqui para você. Dentro tinha um bilhete curto em papel caro. Senhora Miller, espero que considere a oportunidade da bolsa. Não é caridade.
É investimento em alguém que tem determinação e coração que nosso sistema de saúde precisa desesperadamente. Sem amarras, sem obrigações. Sua decisão inteiramente. Separadamente, Tommy me marcou muito. Em anexo, passe de temporada para os jogos em casa do Corinthians. Meu motorista pode organizar transporte para qualquer jogo que quiserem. Novamente sem obrigações, só oportunidade se aceitarem. Com respeito e admiração, Jaime Harrington. PS, a piada do olheiro de beisebol foi a melhor que ouvi em anos. Dona Diana sentou pesado no sofá, o bilhete numa mão e os ingressos de temporada, que deviam custar milhares, na outra. E aí? Tia Nena perguntou. Ele é o homem mais generoso do mundo ou o quê? Dona Diana balançou a cabeça. Não sei. Porque a gente tem milhares de famílias na luta. O que faz a gente especial? Tia Nena pensou um pouco. Talvez vocês não sejam especiais. Sem ofensa. Talvez vocês sejam só as pessoas que ele viu. Às vezes ser visto já é o suficiente. Naquela noite, depois que Tommy foi dormir, Dona Diana decidiu. Aceitaria a bolsa, mas recusaria os ingressos. Educação era investimento no futuro deles. Os ingressos pareciam pessoais demais, como se cruzassem uma linha que ela não queria atravessar. Ela escreveu um e-mail cuidadoso para a fundação, aceitando a bolsa com profunda gratidão, explicando a decisão sobre os ingressos e anexando foto do cartão de obrigado do Tommy. A resposta veio em minutos, apesar da hora tardia. A bolsa é sua. Parabéns. Quanto aos ingressos, entendo a hesitação, mas por favor reconsidere. Não por você, mas pelo Tommy. Eu cresci sem essas oportunidades e teria dado qualquer coisa por experiências assim com minha mãe. O motorista é profissional e de confiança. Talvez um jogo como teste. Sem segundas intenções, garanto. JH. Dona Diana olhou para a tela do celular, emoções conflitantes girando. O que exatamente estava acontecendo? Era só o capricho de um bilionário entediado ou algo mais significativo? E por que a distinção importava tanto para ela? O estalo da bola ecoou no estádio do Corinthians quando o rebatedor mandou a bola voando pro muro verde. Tommy pulou da cadeira, quase derrubando o refrigerante, o rosto iluminado de empolgação pura. Mãe, você viu aquele home run de 3 corridas? Ele virou para Diana, olhos arregalados de maravilha. Esses lugares são incríveis. Dá para ver tudo. Dona Diana assentiu, sorrindo apesar de tudo. Depois de 3 semanas de recusas educadas, ela cedeu aos pedidos do Tommy e às insistências de Jaime. Agora sentada em camarote premium atrás do home plate, lugares que custariam mais que um mês de aluguel. Ela tinha que admitir, a experiência era mágica. O senhor Pedro na escola não vai acreditar que eu estive tão perto, Tommy exclamou, segurando o boné novo do Timão, uma compra que Diana permitiu como mimo especial. Podemos tirar foto para mostrar para ele? Enquanto Diana levantava o celular para capturar o rosto sorridente do Tommy com o campo atrás, uma tosse discreta do lado chamou a atenção. Com licença, disse uma senhora elegante de jaqueta do Corinthians. Quer que eu tire uma foto de vocês dois juntos? Seria ótimo. Obrigada, Diana respondeu, entregando o celular. A senhora tirou várias fotos, devolveu o aparelho com um sorriso quente. Seu filho tá se divertindo muito. Primeiro jogo de beisebol. Primeiro jogo profissional, Tommy respondeu antes que Diana falasse. A gente tá aqui porque o seu Jaime deu os ingressos. Ele é bilionário e ajudou quando minha mãe teve que cancelar meu bolo de aniversário, e agora minha mãe vai ser enfermeira de verdade por causa da bolsa dele. Diana corou de vergonha com a explicação sem filtro do filho. Tommy, querido, a gente não precisa contar nossa vida para todo mundo. Os olhos da senhora se enrugaram de diversão. Sem vergonha nenhuma. Jaime sempre teve bom olho para reconhecer investimentos que valem a pena. A atenção de Diana aguçou. A senhora conhece o Sr. Harrington? Conheço? Eu criei ele. A mulher estendeu a mão. Eleonora Harrington, mãe do Jaime. Diana quase engasgou. Dona Eleonora, eu não fazia ideia que a senhora estaria aqui. Eleonora dispensou com um aceno. Jaime também não sabe. Eu tenho ingresso de temporada na seção ao lado. Venho para os jogos do Timão há 40 anos, na alegria e na tristeza. Quando Jaime mencionou que deu ingressos para uma estudante de enfermagem e pro filho louco por beisebol, fiquei curiosa. Ela piscou pro Tommy. Queria ver quem chamou a atenção do meu filho. Tommy, alheio aos subtextos, começou a contar animado sobre a festa de aniversário.
Eleonora escutou com interesse genuíno, os olhos perspicazes indo de vez em quando para a expressão cada vez mais desconfortável de Diana. Quando Tommy correu para comprar um dedo de espuma com o dinheiro da mesada que ele mesmo contou, Eleonora virou para Diana. Ele tá passando do limite, né? Meu filho. Diana hesitou. Sou incrivelmente grata pelas oportunidades que o Sr. Harrington deu. A bolsa vai mudar nossas vidas. Mas, Eleonora incentivou. Não consigo parar de pensar. Por que a gente? Porque eu. Parece pessoal de um jeito que me deixa inquieta. Eleonora sentiu pensativa. Jaime perdeu o pai quando tinha 6 anos. Eu trabalhei em 3 empregos para segurar as pontas. Não tinha tempo para jogo de beisebol naquela época, ela acrescentou com um toque de tristeza. Ele construiu o império do nada, mas o sucesso cobrou um preço. Brilhante com tecnologia, um desastre com pessoas, especialmente depois do divórcio. Diana nem sabia que ele era divorciado. A revelação o deixou mais humano, menos o benfeitor infalível. Quando ele me ligou falando da sua situação, foi a primeira vez em anos que ouvi emoção de verdade na voz dele. Eleonora continuou. Sejam quais forem os motivos dele, são sinceros. Mas ela fixou Diana com um olhar penetrante, você tem todo o direito de manter limites. Bondade não cria obrigação. Antes que Diana respondesse, Tommy voltou orgulhoso com o dedo de espuma. A conversa voltou pro beisebol, mas as palavras de Eleonora ficaram na cabeça de Diana durante o resto da noite. Depois do jogo, uma vitória emocionante do Corinthians, eles foram levados pro carro que esperava pelo motorista pessoal de Jaime, Roberto. Um senhor de idade que tinha encantado Tommy com histórias de beisebol na ida pro estádio. Gostou do jogo, rapaz? Roberto perguntou abrindo a porta do carro. Melhor dia da vida, Tommy declarou. Depois com franqueza infantil. O seu Jaime vai vir nos ver? Roberto olhou rápido para Diana. O Sr. Harrington está na Califórnia a trabalho agora. Ah, a decepção de Tommy foi palpável. Queria agradecer e contar do home run. Tenho certeza que ele gostaria de ouvir, Roberto respondeu diplomático. Talvez você possa escrever uma cartinha para ele. A sugestão animou Tommy e na volta para casa ele passou o tempo todo planejando o que ia escrever. Diana ficou quieta, processando o encontro inesperado com Eleonora e as emoções complexas que ele trouxe. Mais tarde naquela semana, Diana começou as primeiras aulas do curso de técnico em enfermagem. A rotina pesada com o trabalho no hospital deixou pouco tempo para ficar pensando na situação Harrington. Ela se jogou nos estudos com determinação, agradecida pela oportunidade independentemente da origem inusitada. Quase um mês se passou sem contato direto com Jaime, embora a equipe da fundação checasse regularmente se o programa de bolsa atendia às necessidades dela. Tommy mandava cartas escritas à mão depois de cada jogo do Corinthians que iam, endereçando seu Jaime no escritório da fundação. Se chegavam nele, Diana não sabia. Então, numa tarde chuvosa de terça, Diana entrou na copa do hospital e encontrou os colegas reunidos em torno da TV, expressões sérias. O que está acontecendo? Ela perguntou, colocando a marmita na mesa. A nova iniciativa de saúde do Harrington. Doutora Verônica respondeu apontando para a tela onde Jaime dava uma coletiva de imprensa. Ele acabou de anunciar 50 milhões de reais para melhorar hospitais rurais e carentes do país inteiro. Diana se aproximou da televisão, estudando o homem que mudou tanto a trajetória da família dela. Na tela, Jaime parecia o bilionário polido de sempre, articulado, confiante. Mas Diana notou algo que o resto da plateia talvez perdesse, uma tensão sutil nos ombros, um desconforto atrás do sorriso para a mídia. A iniciativa Segunda Chance Harrington vai focar tanto em melhorias de infraestrutura quanto em desenvolvimento de pessoal, Jaime explicava. Já temos um programa piloto de bolsa para enfermagem mostrando resultados promissores. Um repórter levantou a mão. Sr. Harrington, isso representa uma mudança grande no foco da fundação. O que inspirou essa virada? Por um breve momento a compostura de Jaime vacilou. Às vezes a gente precisa de lembretes do que realmente importa. Saúde não é só tecnologia. É sobre pessoas. Pessoas que fazem escolhas difíceis, que sacrificam todo dia para cuidar dos outros. O olhar dele parecia ir além dos jornalistas, como se visse outra pessoa. Essa iniciativa homenageia minha mãe, que trabalhou como auxiliar de enfermagem enquanto me criava, e todo pai e toda mãe que já ficou na frente de um balcão fazendo escolhas impossíveis entre o necessário e as pequenas alegrias.
Diana sentiu o rosto esquentar quando vários colegas viraram para ela, a conexão ficando óbvia para quem conhecia a história dela. Ele tá falando de você, sussurrou Nancy da radiologia. Você é a inspiração de uma iniciativa de 50 milhões. Atordoada, Diana saiu da copa, buscando refúgio num corredor quieto. O celular vibrou com mensagem de número desconhecido. Espero não ter passado do limite mencionando o programa de bolsa. Sua privacidade continua sendo prioridade. JH, como ele conseguiu o número dela? A papelada da fundação, claro. Diana hesitou antes de responder. A iniciativa parece maravilhosa. Muitas famílias vão se beneficiar. Tommy e eu adoramos os jogos do Corinthians, especialmente conhecer sua mãe. A resposta veio na hora. Minha mãe Eleonora esteve lá. Ela se apresentou. Mulher incrível. Houve uma pausa mais longa antes de... Sempre foi minha melhor conselheira e a pior intrometida. Desculpa se ela disse algo inadequado. Diana sorriu apesar de tudo. Ela disse que você é brilhante com tecnologia, um desastre com pessoas. Avaliação precisa. Posso te ligar? Tem uma coisa que gostaria de discutir sobre a fundação. O polegar de Diana ficou pairando sobre o celular. Uma fronteira estava sendo cruzada, mas ela se surpreendeu se sentindo confortável com a mudança. Tô no trabalho até 18 horas. Depois que o Tommy dormir, às 20h30, seria melhor. Naquela noite, depois de colocar um Tommy exausto na cama, Dona Diana sentou na mesinha da cozinha, nervosa esperando a ligação de Jaime. Quando o telefone tocou exatamente às 20h30, ela respirou fundo antes de atender. Senhora Miller, obrigado por atender. É senhorita, e por favor me chame de Diana. Diana então. Eu sou Jaime, não Sr. Harrington, ele respondeu, um sorriso evidente na voz. Queria discutir a expansão do programa de bolsa com base na sua experiência até agora. Seu retorno seria valioso. Pela próxima hora eles falaram sobre os desafios práticos de estudar enquanto cria filhos sozinho. Diana se pegou falando com franqueza sobre dificuldades com creche, conflitos de horário, o peso emocional de dividir a atenção. Jaime escutava com atenção, fazendo perguntas pensadas sem o tom condescendente que ela poderia esperar de alguém na posição dele. Você deveria estar conversando com especialistas em educação, Diana disse por fim. Não com uma estudante de enfermagem que está no curso há poucas semanas. Especialistas dão teoria. Você dá realidade, Jaime respondeu. Isso é muito mais valioso. A conversa foi mudando devagar do programa de bolsa para assuntos mais pessoais. As aspirações de beisebol do Tommy, o último projeto de tecnologia de Jaime, livros que os dois gostaram. No fim da ligação, Diana percebeu surpresa que quase 3 horas tinham passado, e que ela tinha rido mais do que nos últimos meses. Gostaria de continuar essa conversa, Jaime disse enquanto se preparavam para desligar. Talvez pessoalmente se você se sentir à vontade. Puramente profissional, claro, ele acrescentou rápido. A fundação se beneficiaria muito do seu retorno contínuo. Diana hesitou, consciente de entrar em território desconhecido. Fico feliz em ajudar com a fundação, ela disse com cuidado. Pelo bem do Tommy tanto quanto dos outros. Toda criança merece um bolo de aniversário. O outono pintou São Bernardo de vermelho e dourado quando setembro deu lugar a outubro. 6 meses depois do bolo cancelado, a vida dos Millers tinha mudado de formas que Diana nunca imaginou. O curso de enfermagem era desafiador mas recompensador. Tommy estava se dando bem no novo contraturno patrocinado pela Fundação Harrington, e a situação financeira deles, embora ainda exigisse cuidado, não balançava mais na beira do precipício. O que começou como relação puramente profissional com Jaime Harrington tinha evoluído para algo que nenhum dos dois esperava. O primeiro encontro pessoal depois da ligação, um café num café quieto para discutir melhorias no programa, levou a um jantar na semana seguinte para continuar a conversa. Aquele jantar virou um hábito regular, com Jaime fazendo a viagem de 2 horas de São Paulo sempre que a agenda permitia. Mãe, o seu Jaime vem hoje à noite? Tommy perguntou, levantando os olhos da lição de casa na mesa da cozinha. A pergunta não tinha julgamento, só curiosidade misturada com esperança. Nos últimos meses, Jaime virou presença constante na vida deles, trazendo uma estabilidade que faltava desde que o pai de Tommy foi embora. Sim, ele vem jantar com a gente, Diana respondeu, checando a lasanha no forno. Disse que ia trazer aqueles livros de astronomia que você falou da última vez. O rosto de Tommy se iluminou. Legal. Preciso deles pro meu projeto de ciências.
Acha que ele me ajuda a montar o modelo do sistema solar também? Você pergunta para ele mesmo, ela respondeu, tentando manter o tom casual apesar do frio na barriga. Esses jantares tinham virado o ponto alto da semana dela, fato que ao mesmo tempo empolgava e aterrorizava. Jaime chegou pontualmente às 18 horas, não só com os livros prometidos, mas também com um telescópio pequeno. Os livros explicam os conceitos, mas nada bate ver a coisa de verdade, ele explicou enquanto Tommy se jogava num abraço animado. Olhando eles interagirem e Jaime respondendo paciente às perguntas rápidas do Tommy sobre as luas de Júpiter, Diana sentiu um calor complicado se espalhar no peito. Para um homem que dizia ser um desastre com pessoas, Jaime mostrava um dom incrível para se conectar com o filho dela. Não tinha condescendência, nem pose na atenção dele, só interesse genuíno. Mais tarde, depois que Tommy foi dormir relutante, tirando a promessa de Jaime de montar o telescópio no fim de semana, Diana e Jaime se sentaram na varandinha do apartamento, canecas de chá nas mãos. O conselho da fundação aprovou todas as mudanças que você sugeriu no programa de bolsa, Jaime disse, voz baixa na quietude da noite. Aumento do auxílio creche, rede de mentoria, fundo de emergência para despesas inesperadas, tudo. Vamos expandir para mais 5 hospitais no próximo mês. Diana sentiu, orgulho misturado com um toque de tristeza. Isso é maravilhoso. Essas mudanças vão fazer muita diferença. Mas, Jaime perguntou, já sintonizado nos tons da voz dela. Ela hesitou. Só tô percebendo que à medida que o programa cresce, você não vai precisar tanto do meu retorno. Esses jantares. As conversas vão acabar naturalmente. Jaime pousou a caneca, virando para encarar ela diretamente. É isso que você acha que isso aqui é? Uma consultoria? Não é? Pelo menos era assim que começou. Diana. A voz dele tinha uma intensidade gentil que fez ela olhar nos olhos dele. Eu dirijo 2 horas para cá e 2 para lá, várias vezes por semana, para ver você e o Tommy. Reprogramei reuniões de conselho, delega projetos críticos, recusei palestras que valiam centenas de milhares de reais. Tudo para comer lasanha na sua mesa de cozinha e ajudar um menino de 8 anos na lição de casa. A respiração de Diana ficou presa. Por quê? Porque isso aqui, ele apontou entre os dois, é a primeira coisa real que senti em anos. Talvez na vida. O silêncio entre eles vibrou com possibilidade, com medos e esperanças não ditos. Diana já tinha se machucado antes, aprendeu da pior forma que contos de fadas raramente acontecem para mães solteiras que vivem de salário em salário. Ainda assim, ali estava Jaime Harrington bilionário, gênio da tecnologia, cada vez mais o homem que ela pensava logo cedo toda manhã, dizendo palavras que ela tinha parado de acreditar que ouviria de novo. Tô com medo, ela admitiu por fim. Não só por mim, mas pelo Tommy. Ele já tá muito apegado a você. Se isso não der certo. Eu entendo o risco, Jaime disse suavemente. Nunca fui figura paterna antes. Nunca quis ser, para ser sincero, até conhecer o Tommy. Até conhecer você. A conversa foi interrompida pelo celular de Diana tocando, o hospital chamando ela para um plantão de emergência. A realidade voltando, como sempre. Enquanto Jaime se preparava para sair, ele parou na porta. Pensa no que eu disse. A gente pode ir no ritmo que você precisar. Diana sentiu, de repente tomada pelas possibilidades à frente. Vou pensar. As semanas seguintes foram uma correria. Provas do meio do semestre consumiram o tempo de estudo de Diana, enquanto Jaime enfrentava uma crise na empresa que exigiu presença dele na Califórnia. Eles se falavam todo dia por telefone, mas 2 semanas se passaram sem se ver pessoalmente. A separação mais longa desde que os jantares começaram. Tommy ficou cada vez mais preocupado à medida que os dias passavam sem visita do seu Jaime. Ele não vem mais? Ele perguntou uma noite, voz pequena. Meu pai disse que ia voltar também, mas não voltou. A pergunta atravessou o coração de Diana. Isso é diferente, filho. O Jaime tá muito ocupado com o trabalho agora. Ele ligou ontem, lembra? Perguntou tudo sobre seu projeto de ciências. Tommy assentiu, não convencido. Mas e se ele esquecer da gente? Ele tem uma empresa grande, carros chiques, provavelmente um monte de amigos ricos como ele. A insegurança da criança ecoava aos medos não ditos dela. Que lugar ela e Tommy poderiam ter no mundo de Jaime Harrington? Apesar das garantias dele, apesar da conexão genuína que tinham construído, o abismo entre as vidas deles ainda era enorme.
Naquele fim de semana, enquanto Diana ajudava Tommy com o modelo do sistema solar, o celular dela apitou com mensagem de Jaime. Crise resolvida, de volta a São Paulo. Posso ver vocês amanhã? Senti mais falta do que consigo dizer. Quando ela ia responder, uma batida na porta do apartamento. Abriu e viu Eleonora Harrington, mãe de Jaime, segurando uma caixa da doceira da tia Nena. Eleonora, que surpresa, Diana disse, recuperando-se do choque. Surpresa boa, espero, a senhora respondeu sorrindo. A tia Nena disse que você tá fazendo plantão dobrado essa semana. Pensei que você e o Tommy iam gostar de uns pãezinhos de canela dela. Diana convidou ela para entrar, apresentando Tommy, que ficou tímido no começo, mas logo se soltou quando Eleonora mostrou interesse no modelo de sistema solar meio pronto dele. O Jaime era louco por espaço na sua idade, Eleonora contou para ele. Construiu um foguete no quintal quando tinha 10 anos. Quase incendiou a árvore do vizinho no lançamento. Tommy riu, encantado com esse vislumbre das trapalhadas de infância do herói dele. Enquanto Tommy voltava a pintar os planetas, Eleonora virou para Diana com a franqueza de sempre. Ele tá infeliz sem vocês, sabia? Diana se ocupou fazendo café. A gente tava ocupado. A empresa dele precisou dele na Califórnia. A empresa sempre precisa dele. Essa é a desculpa que ele usa há anos para evitar conexão de verdade. Eleonora aceitou a caneca de café com um aceno de agradecimento. O que você talvez não perceba é que é a primeira vez que ele se ressente do trabalho o afastando de alguém. Diana não soube o que responder. Os sentimentos dela por Jaime tinham se aprofundado em algo profundo, algo que ela nem ousava nomear para si mesma. Eleonora continuou, voz suavizando. Quando meu marido morreu, achei que nunca ia encontrar amor de novo. Muito ocupada, muitas responsabilidades, muito risco. Levei 12 anos para perceber que eram desculpas do medo. E a senhora encontrou amor de novo? Os olhos de Eleonora brilharam. Roberto e eu estamos casados há 26 anos agora. Roberto, o motorista do Jaime? Roberto, motorista do Jaime agora, meu marido. Eleonora riu da expressão de Diana. A vida oferece segundas chances nas embalagens mais inesperadas. A questão é se temos coragem de aceitar. Depois que Eleonora foi embora, Diana ficou na varanda até tarde, pensando em segundas chances e embalagens inesperadas. Quando o celular tocou pouco depois das 21 horas, não se surpreendeu ao ver o nome de Jaime. Tô de volta, ele disse sem rodeios. Minha mãe disse que te visitou hoje. Espero que ela tenha se comportado. Diana sorriu. Trouxe pãezinhos de canela e histórias constrangedoras de infância. Tommy adorou. E você? Ficou animada de saber das minhas falhas pirotécnicas? Fiquei feliz de saber que você nem sempre foi perfeito. Houve uma pausa. Nunca fui perfeito, Diana. Mas nesses últimos meses com você e o Tommy, fui melhor, mais feliz, mais eu mesmo do que nunca. A vulnerabilidade na voz dele deu coragem para ela. A gente sentiu sua falta. Os dois. Eu também senti falta de vocês, Jaime disse com cuidado. A fundação vai abrir um escritório novo em São Bernardo para gerenciar a expansão do programa de bolsa. Faz sentido eu passar mais tempo lá, para ficar mais perto do projeto. Do projeto, Diana repetiu, sorrindo na voz. E de vocês, ele admitiu. Se for o que você quer também. 6 meses depois de um bolo cancelado tê-los unido, Jaime e Diana sentaram lado a lado na arquibancada do campinho de beisebol do Tommy, assistindo ele treinar com o time. A noite estava fresca, o outono dando lugar à aproximação do inverno. Ele tá melhorando, Jaime observou quando Tommy conectou na bola, mandando ela voar por cima da segunda base. O treinamento ajuda, e o campinho que você bancou pro time. Jaime deu de ombros para a gratidão dela, como sempre. Investimento pequeno, retorno significativo. Jeito Harrington. Diana virou para estudar o perfil dele na luz que diminuía. É assim que você vê a gente? Um investimento? Ele encontrou o olhar dela, expressão séria. O melhor que já fiz, mas não do jeito que você tá pensando. Ele pegou a mão dela, entrelaçando os dedos. Você e o Tommy me mostraram o que eu tava perdendo enquanto construía meu império. Propósito, conexão, alegria nas coisas simples. Eles ficaram em silêncio confortável, assistindo Tommy correr as bases com os colegas. Os últimos 6 meses trouxeram desafios enquanto navegavam a relação que evoluía, equilibrando a independência feroz de Diana com o instinto de Jaime de resolver problemas com dinheiro, integrando mundos tão diferentes, construindo a confiança do Tommy de que essa nova configuração familiar ia durar.
Tenho uma coisa pra você, Jaime disse de repente, enfiando a mão no bolso do paletó. Não é o que você tá pensando, ele acrescentou rápido, notando a expressão dela. Aquela conversa é pra depois, quando você estiver pronta. Ele entregou o envelope. Dentro, Diana encontrou a escritura de uma casa modesta a poucos quarteirões do apartamento, perto da escola do Tommy, do hospital e do campinho onde ele jogava. Jaime, eu não posso aceitar isso. Não é presente, ele corrigiu gentilmente. É um imóvel de investimento da fundação, designado como moradia para bolsistas. Você seria a administradora do programa, morando no local para mentorar os futuros alunos, salário compatível com o cargo, claro. Diana estreitou os olhos. Você criou um programa inteiro de moradia só para me dar uma casa sem me fazer sentir caso de caridade. Jaime teve a decência de parecer um pouco sem graça. O programa é legítimo. Estamos planejando há meses. Seu aconselhamento foi valioso. E a casa só acontece de ter 3 quartos, um escritório em casa e um quintal perfeito para telescópio. Requisitos funcionais para a administradora do programa, ele respondeu com seriedade fingida antes de a expressão suavizar. Quero dar o mundo para você e pro Tommy, Diana, mas tô aprendendo que o que importa mesmo é fazer parte desse mundo com vocês, do jeito que vocês quiserem. Quando Tommy veio correndo para eles, rosto vermelho de exercício e felicidade, Diana tomou a decisão. O caminho não vai ser sem complicações, mas algumas jornadas valem cada passo difícil. Aceitamos, ela disse, apertando a mão de Jaime, o cargo e tudo que vem junto. Tommy chegou ofegante de empolgação. Vocês viram minha rebatida? O treinador disse que tem um swing natural. Vimos, Jaime confirmou, abrindo espaço no banco entre eles. Forma excelente. Enquanto Tommy se lançava numa análise detalhada do desempenho, Jaime encontrou o olhar de Diana por cima da cabeça do menino. O olhar que passou entre eles carregava uma promessa. Uma família formada não por sangue, mas por escolha. De segundas chances abraçadas. De um futuro mais brilhante do que qualquer um dos dois poderia imaginar naquele dia na doceira da tia Nena quando um bolo cancelado mudou tudo.